Oi, gente. É um grande prazer para mim, meus amigos, estar aqui com vocês para compartilhar com vocês uma mensagem muito edificante, uma mensagem muito especial mesmo e muito importante para nossas vidas. Tenho certeza que você vai gostar. Ó, a mensagem de hoje, o título é A Felicidade e a Metamorfose Espiritual. Exatamente. A felicidade e a metamorfose espiritual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e que Deus abençoe você, que Deus conceda muitas bênçãos para você e para toda a tua família, meu sincero desejo. Eu gostaria de começar a mensagem de hoje falando para vocês que a religião cristã ela desempenha um elemento de felicidade e sua filosofia de vida, sem dúvida. Nós necessitamos entrar um pouco mais no fundo do assunto. Não basta conhecer, meus amigos, o cristianismo como filosofia de vida. Ele é algo mais, é algo mais. O Evangelho é um poder transformador e é a força por meio do qual Deus opera nas emoções humanas. Para santificá-las, é a maior ajuda de que podemos dispor para mudar nossos complexos, a fim de que em nossa vida floresçam as boas ações do altruísmo e também a verdadeira paz do espírito. Isto é algo mais que a segurança espiritual que nos dão as convicções da fé. Na verdade, trata-se da verdadeira metamorfose espiritual. Na realidade, todo o significado psicológico que tem esta metamorfose ou a conversão, cujo objetivo é a restauração da imagem de Deus na alma humana. Para facilitar a compreensão deste processo psicológico, nós vamos ver, nesse momento, alguns dos casos de conversão que mais se tem destacado na história da humanidade. Nós vamos começar com o caso de Raimundo Lulo, o homem que, depois de sua transformação, ele chegou a distinguir-se como filósofo cristão e evangelizador dos maometanos, em cujas mãos morreu como mártir de sua fé em 1315, perto da cidade de Buja, Argélia. Verdadeiramente, sua conversão é tão dramática, meus amigos, que não falta quem a considere como uma lenda. Raimundo Lulo, talvez o maior dos missionários cristãos, ele chegou à conversão sob a influência de uma repugnância violenta. Ele tinha vivido desde o seu nascimento até os 30 anos uma vida de prazeres fáceis. Ele era casado, mas ele alimentou em si uma paixão culpável pela bela e piedosa esposa de um rico escocês. Raimundo Lulo tentou conquistar ela várias vezes, porém ela não dava atenção para ele. E ela ficava e ele ficava insistindo sempre, ela ficava calada, em completo silêncio. Aconteceu que um dia Raimundo, não suportando mais o silêncio daquela mulher, ele se aproximou dela, meus amigos, e falou para ela muitas palavras desagradáveis. Por exemplo, como ela era orgulhosa e mal educada. Então aquela linda mulher disse assim para Raimundo: Eu recomendo para você, meu querido, que você dirija a sua homenagem a Cristo Jesus, que morreu em uma cruz para te salvar. E por favor, não tente conquistar o meu coração. E naquele exato momento, meus amigos, teve Raimundo certas visões de Cristo crucificado. Mas acontece que Raimundo ele estava cego de paixão por aquela mulher. Um belo dia, ele esperou ela, a bela dama de seus pensamentos. Ele esperou ela perto da igreja. Ali naquela igreja estavam em ocasião de festa da conversão de São Paulo. Ele seguiu ela até se atreveu a cruzar o sagrado umbral de cavalo.
Algumas horas mais tarde, finalmente Raimundo recebia daquela bela mulher um convite para que ele fosse conversar com ela em sua casa. Naquela mesma noite, Raimundo, pensando que ela iria ceder às suas pretensões, ele se apressou para estar na hora marcada na casa desta mulher, de seus sonhos. E finalmente, meus amigos, Raimundo chegou até a casa dela. Ela pediu para ele entrar, e naquele exato momento, ela revelou diante dos olhos de Raimundo o seio dela roído por um horrível câncer, e ela deixou que ele contemplasse o seio dela por alguns minutos, o objeto pelo qual ele havia esquecido seus deveres. Naquele momento, meus amigos, Raimundo Lulo voltou para casa para cair de joelhos e orar arrependido. Mas aconteceu que um dia Raimundo Lulo ele teve uma visão de Cristo crucificado. Ele ouviu estas palavras: Raimundo, segue-me. E ele se entregou, meus amigos, a Deus. Então, meus queridos, para que se realize uma conversão, não é sempre necessário que se produza algo sobrenatural, como no caso de Saulo, no caminho de Damasco, não é verdade? E nem que a pessoa sofra um terremoto ou um choque emotivo, como no caso de Raimundo Lulo. Temos o exemplo de um intelectual moderno bem conhecido, o poeta francês Paulo Claudel. Aos 18 anos, confessa ele mesmo que havia esquecido completamente a religião e se achava em uma ignorância de selvagem. Os livros que ele leu haviam dado para ele a impressão viva e quase física do sobrenatural. Mas ele continua confessando que o seu estado habitual permanecia o mesmo, de desesperação. Então, certa vez, em uma noite de Natal, quando ele foi à Catedral de Notre Dame para sentir a emoção literária, de repente ele explicou assim o que aconteceu. Ele teve subitamente o sentimento da inocência da eterna infância de Deus, uma revelação inefável. Em um instante de ele recorreu ao longo trajeto da possibilidade, meus amigos, e certeza. E se fosse verdade, ele pensou, e naquele momento ele clamou: é verdade, Deus me ama, Deus me ama. Ele derramou lágrimas e soluçou. Suas convicções filosóficas, sem dúvida, permaneciam incolumes. A iluminação brusca não havia destruído nada. Ele necessitou 4 anos para adaptar seu espírito à sua nova crença. Um outro homem intelectual que experimentou a conversão foi Pascoal. Em sua casa não houve demonstração, no seu caso não houve demonstração surpreendente. Parece que a leitura de alguns livros jansenistas o fizeram ver quão insensato seria dividir seus afetos entre Deus e o mundo. Ele converteu-se, pois, eliminando de seu coração todo interesse mundano, ele propôs-se a viver tão só para Deus e não trabalhar em outra coisa senão em agradar somente a Deus. Ele resolveu notavelmente, por curiosas investigações, às quais se havia aplicado até então, para não pensar mais que na única coisa que Jesus Cristo declara necessária. Ele empreendeu o estudo sério, não já das ciências, mas da religião. E ao mesmo tempo, ele começou a gostar dos encantos da solidão cristã, onde, fechando os ouvidos aos ruídos do mundo, um homem piedoso se comunica com o Senhor dos homens e dos anjos,
Então, meus amigos, nós vamos ver nesse momento a experiência de um jovem comum. Certo jovem, ele relatou acerca da noite que considerava como a de sua conversão. Não se trata de um intelectual conhecido, nem de alguém que chegou a ser apóstolo ou missionário, mas simplesmente de um jovem que vivia antes de sua conversão, sem preocupações religiosas e que se limitou depois a influir em seu ambiente na medida de suas forças, enquanto continuava ganhando a vida em suas ocupações comuns e possivelmente criando uma família de acordo com as normas do trabalho e disciplina. Eis a história do momento culminante de sua existência. Ele ia caminhando por uma rua certa noite, já era bastante tarde. Ele havia bebido um pouco de alguma bebida forte. Ele tinha um cigarro entre os lábios e ele estava se perguntando se devia ir para casa ou o que deveria fazer. Ele chegou a certa esquina de uma determinada rua, pois ele nunca esqueceu o lugar. Ele ficou ali, incerto acerca de onde ele havia de ir. De repente, ele começou a pensar na sua condição, no que aparentava, no rumo que ele seguia. Ele sabia que ele estava apartando cada vez mais. Ele compreendia que estava perdido. Mas parecia, porém, que Deus dava para ele outra oportunidade e ele devia aproveitá-la. E se ele não aceitasse, ele afundaria cada vez mais. Este pensamento encheu ele de espanto e de angústia, e ele não sabia o que fazer. Porém, ele sentia que devia voltar. Então ele começou a orar ali naquela esquina. Ele tirou o cigarro da boca e jogou fora. Ele tirou do bolso a carteira de cigarro, jogou ela no chão. E naquele momento, meus amigos, ele pediu a Deus que fizesse por ele o que ele não podia fazer. Ele pediu que Deus desse para ele outra oportunidade de levar uma vida nova e melhor. Uma vida na qual ele pudesse se libertar de todos os seus maus hábitos e voltar para Deus de todo o coração. E eis que, de repente, este jovem soube que Deus tinha ouvido a sua oração. Ele soube que Deus estava dando para ele a oportunidade que ele tinha pedido para Deus, de voltar para Deus. Aquele jovem, meus amigos, se converteu. Tinha um coração novo em seu ser, fluía a corrente de uma nova vida espiritual e se sentia feliz, tão feliz, ele se sentia que não podia se conter de tanta felicidade. E naquela madrugada, aquele jovem, ali naquela rua, ele caminhou para a sua casa. E durante todo o trajeto ele cantava hinos, ainda que fosse já muito tarde da noite e não tinha mais ninguém andando na rua. Ele cantava a Deus de tão feliz que ele se sentia, porque Deus havia redimido e convertido ele. Então, meus amigos, aquele jovem não era completamente ignorante acerca do que ensina o Evangelho. Ele havia, por certo, ouvido pregações em reuniões religiosas e ele havia aprendido hinos, mas ele nunca se decidiu realmente a viver de acordo com os ensinamentos ouvidos. Sem dúvida, naquela noite, esse jovem ficou aparentemente impressionado pelo pensamento de que não podia continuar sem rumo na vida, deixando-se levar pelos hábitos que o haveriam de escravizar e arruinar sua vida. Finalmente, a convicção do pecado que ele sentiu libertaram aquele jovem
e ele passou a viver em novidade de vida com Jesus. As possibilidades que a vida para o bem nos oferece e o tremendo crime que é não aproveitá-las e sacrificar ao vício e às forças e à inteligência dadas por Deus é como a encruzilhada da vida. Quando se olham as coisas deste ponto de vista, não é lógico considerar essa convicção e todo o processo da conversão como uma intervenção do Espírito de Deus, segundo o ensino da Escritura Sagrada? Ela nos diz em muitos lugares que Deus nos ama e quer nos salvar. Por que não haveria de fazer impressões por seu Espírito em nossa mente? A possibilidade, meus amigos, de dirigir nossas lembranças e nossos pensamentos no labirinto do inconsciente. E se há um momento em que seja mais provável que isso se produza, que em outro momento cremos que esse momento será por ocasião da conversão. Quando uma pessoa se encontra na encruzilhada de sua vida, para compreender o papel que na conversão desempenha a intervenção do Espírito de Deus, basta ler as explicações que dá o Evangelho acerca deste primeiro passo que deve dar o homem em sua regeneração. O quadro completo e gráfico deste processo inicial de transformação apresentou o próprio Salvador Jesus em uma entrevista noturna que ele manteve com um dos rabinos de seu tempo. Segundo podemos ler no relato que dela nos deixou o evangelista São João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode ele entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de eu ter dito isso, é necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em seu livro sobre o retorno à religião, o Dr. Link, ele comenta, meus amigos, assim, essas declarações de Jesus. O que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E se bem que reconhece que a doutrina do pecado original e do renascimento do indivíduo tem sido perturbadora para muitos, afirma que os modernos estudos de psicologia lançam importante luz sobre ela. Para o Dr. Link, o introvertido é fundamentalmente um egoísta, o que é naturalmente mal. Explica, porém, que do ponto de vista psicológico, todos nascemos introvertidos, todos nós, e só chegamos a fazer-nos extrovertidos, quer dizer que deixamos de ser egoísta por um contínuo processo, meus amigos, de renascimento.
O doloroso nascimento de novos hábitos e novos impulsos de personalidade. Sem dúvida, a conversão é muito mais que passar simplesmente do temperamento introvertido ao extrovertido. Há no mundo extrovertidos que nunca experimentaram a conversão, mas não cabe dúvida de que toda pessoa, meus amigos, que se converte genuinamente se torna mais extrovertida que antes da sua conversão. O que se deve salientar é que o novo nascimento é o começo de um processo de aquisição de novos hábitos, Há vários passos na conversão. O que tem valor não é uma emoção passageira, mas a aquisição de novos hábitos e a formação de uma nova personalidade. É um processo longo de toda a vida, que às vezes implica em lutas severas com as velhas tendências, porém, que deve representar uma constante ascensão na vida espiritual. Nós vamos analisar agora um pouco mais tudo que diz respeito ao novo nascimento, ou seja, o grande passo inicial da regeneração. Tal passo se distribui em vários outros que podemos considerar como processos psíquicos. Primeiro, a mente ela deve encarar a pergunta transcendental, da qual é a relação que mantém com Deus. Acerca-se, pois, dos grandes enigmas universais. O que sou? Para onde vou? Ou ao compreender a sua significância diante de Deus, o ser humano se vê também forçado a reconhecer sua maldade inerente ao egoísmo. Ao mesmo tempo, devido a ser esta maldade um obstáculo insuperável para que possa ter união com Deus, porque abarga o consequente sentimento de culpa. Aquele que chegou à encruzilhada sente angústia e temor, e esta desesperação pode ser longa ou de pouca duração, porém de grande intensidade, sob esta convicção de pecado aguçada pelo desejo de sentir-se em paz com Deus. A pessoa, meus amigos, chama a ele em súplica de perdão, o reconhecimento franco dos erros e o sincero arrependimento deles. Devem acompanhar esta oração. O arrependimento compreende, meus queridos, tristeza pelo pecado e o afastamento do mesmo. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade, enquanto dele não nos afastarmos sinceramente. Não haverá em nós, meus amigos, uma mudança real da vida. Há muitos que não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Multidão de pessoas, elas se entristecem pelos seus pecados, efetuando mesmo exteriormente uma reforma, porque receiam que seu mau procedimento lhes traga sofrimentos. Mas não é este o arrependimento segundo o sentido que lhe dá a Bíblia. Lamentam ante aos sofrimentos do que o próprio pecado. Quando, porém, o coração cede à influência do Espírito de Deus, a consciência é despertada e o pecador ele discerne alguma coisa da profundeza e santidade da lei de Deus, base de seu governo no céu e também na terra. A luz verdadeira, meus amigos, que ilumina a todo homem que vem ao mundo, ilumina também os secretos caminhos da alma e as coisas ocultas das trevas se põe a descoberto.
A convicção se apodera do espírito e do coração. O pecador tem, então, uma intuição da justiça de Deus e experimenta o horror ante a ideia de perecer em sua própria culpa e impureza perante o prescrutador dos corações. O pecador vê o amor de Deus, a beleza da sua santidade, o gozo da pureza, e ele anseia por ser purificado e reintegrado na comunhão do céu. Nós vamos ver nesse momento a conversão e as suas consequências na vida. Tão profundo é o conhecimento do coração humano que ali se revela, que se faz tão compreensível algo católico como ao protestante, ao budista como ao pagão. Oferece em forma simplíssima um consolo tão grande às almas, lhes revela claramente as diferentes etapas da senda luminosa que conduz à paz de Cristo. Sobretudo, deve-se compreender, meus amigos, bem que a obra da convicção do pecado, que nos levará ao arrependimento, é de origem divina. Cristo, ele é a fonte de todo bom impulso. Ele unicamente capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo de verdade e pureza, toda a convicção de nossa própria pecaminosidade é uma evidência de que seu Espírito está operando em nosso coração. É verdade que os homens, às vezes, se envergonham de seus caminhos pecaminosos e renunciam a alguns de seus maus hábitos, antes de estarem conscientes de que estão sendo atraídos a Cristo, quando quer, porém, que façam um esforço para reformar-se, movidos do desejo sincero de proceder bem. É sempre o poder de Cristo, meus queridos, que os está atraindo. Uma influência para eles desconhecida lhes opera na alma, despertando-lhes a consciência e sua vida exterior. Emenda-se e quando Cristo os atrai, levando-os a olhar sua cruz, para contemplar aquele que os seus pecados ali cravaram. O mandamento desperta na consciência do homem e lhes revela a pecaminosidade de sua vida, o pecado que se acha arraigado em sua alma, e eles começam a compreender alguma coisa da justiça de Cristo. E o homem pergunta: que é o pecado que devesse exigir tão grande sacrifício pela redenção de sua vítima? E Jesus se faz precioso. Todo esse amor, todo esse sofrimento, toda essa humilhação, para que não perecêssemos, mas que nós tivéssemos a vida eterna. A doutrina da expiação dos pecados da humanidade por Jesus Cristo, Filho de Deus, tem sido alvo, meus queridos, de muitos ataques do modernismo. Foi também nos tempos apostólicos. São Paulo nos diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pregamos, acrescenta Paulo, a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus. E loucura porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Tudo o que implicitamente ensina o Evangelho acerca da expiação é um mistério insondável, o mistério da piedade, segundo outra expressão do apóstolo São Paulo, mas opera com eficácia, porque Deus amou o mundo, meus queridos, de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. O Criador, em seu grande amor, não se resignou a ver perder-se a obra de suas mãos. Os seres humanos, mesmo quando entraram na senda da desobediência e nela persistiram, mas Deus continuou, dando-lhes manifestações de amor que culminaram com a entrega de seu Filho para que a contemplação deste amor, meus amigos, despertasse nos rebeldes, finalmente, o desejo de corresponder a este amor e entrar, sim, em seu caminho da regeneração. Isto é, procurar, sobretudo, a bondade sem a qual não pode haver felicidade, felicidade verdadeira. Como se pode ver, a regeneração é a obra de Deus desde a convicção que se sente no coração, com respeito à sua culpa e sua decisão de aceitar o perdão de Deus. Mas esta origem divina da convicção não significa que nossa vontade não tenha algo a fazer nela. Realmente, a aceitação do perdão é um ato livre e voluntário de nossa parte. Deus ele não força a vontade de suas criaturas. Não pode aceitar a homenagem que não seja prestada voluntária e inteligentemente. Uma submissão meramente forçada impediria todo o verdadeiro desenvolvimento do espírito ou do caráter. Tornaria o homem simples máquina. Não é este o propósito do Criador. Deus deseja que o homem, a obra-prima de seu poder criador, atinja o desenvolvimento mais elevado possível. Deus nos propõe a altura da bênção a qual nos deseja levar, por meio de sua graça. Ele convida-nos a entregar-nos a Ele, a fim de que possa efetuar em nós sua vontade. A nós compete, meus amigos, escolher se queremos ser libertos da escravidão do pecado, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Conforme expressa o apóstolo São Paulo, o testemunho que agora percebemos verdadeiramente, a família de Deus, como filhos purificados de toda a rebelião anterior, de toda a mancha da alma, e haverá já tão desejável em nossa vida como o poder de sentir constantemente, meus amigos, este precioso testemunho do Espírito de Deus. A vida cristã, que inicia com a conversão, é, pois, um processo íntimo do coração. Não tem muito que ver com ritos e cerimônias que muito frequentemente constituem todos os deveres religiosos daqueles para quem a religião é mais uma forma exterior. Não podem, entretanto, os sentimentos permanecer constantemente encerrados em nosso interior, sem se manifestar, se são sinceros e profundos. Não tardarão em achar expressão em ações e palavras. Realmente, o mesmo processo, meus amigos, da conversão vai, em geral, acompanhado de ativas evidências de seu caráter genuíno. Por exemplo, o arrependimento verdadeiro se demonstra pela confissão e, no máximo possível, pela reparação do mal cometido. Ainda nisso, no entanto, nossa religião é o assunto direto entre Deus e nós. A confissão que o Evangelho recomenda deve fazer-se diretamente a Deus, no que se refere aos pecados que ofendemos a Ele, só a Ele, e diretamente às pessoas também que foram prejudicadas quando se trata de faltas contra o nosso semelhante. Pai, pequei contra o céu diante de ti. Começa a confissão do filho pródigo.
ao chegar no lar paterno, na imortal parábola de nosso Senhor Jesus, e o publicano que orava no templo, batendo no peito, ele confessava diretamente a Deus sua condição e pedia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor afirma que ele desceu, justificado, para a sua casa, mercê desta confissão direta. Em seu sermão da montanha, Jesus ensinou que é até preferível ausentar-se de um serviço religioso do que descuidar o dever para com nossas convicções e o nosso próximo, que tem motivos de estar ofendido conosco. Se trouxeres a tua oferta ao altar, diz ele, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. A mesma ideia de confissão mútua entre irmãos encontramos na epístola de São Tiago, onde ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros. Nós vamos ver agora a vitória sobre os velhos complexos. A sinceridade deste arrependimento e esta confissão irá ligada ao desejo sincero de corrigir, tanto quanto possível, os prejuízos que se hajam ocasionado anteriormente. A confissão, ela não será, meus amigos, aceitável a Deus sem o sincero arrependimento e reforma. É preciso que haja decisivas mudanças na vida. Tudo que seja ofensivo a Deus tem de ser renunciado. Este será o resultado da genuína tristeza pelo pecado. A obra que nos cumpre fazer de nossa parte e nos apresentada claramente. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, restituindo este ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, e não praticando a iniquidade. Certamente viverás, e não morrerás. O quadro da vida nova, que se nos apresenta nos escritos apostólicos, representa, meus amigos, uma absoluta mudança na maneira de pensar e na maneira de sentir. As velhas emoções são substituídas por outras novas e melhores. Vale dizer que se reformam os antigos complexos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aconselha ali o apóstolo São Paulo. E noutra parte ele ordena: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja tirada de entre vós. E noutra carta, Paulo explica que os conversos, ao se despojarem destas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, já se despiram do velho homem com os seus feitos e se vestiram do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, de maneira que manifestam ter entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade e também mansidão, longanimidade. A religião de Cristo, meus amigos, não se limita certamente a fomentar em nós a vida contemplativa,
aprofundando nossos sentimentos. Também os sublima e faz que eles sejam os motivos da mais nobre atuação. Exige um ato de fé inicial para aceitar o perdão que Deus nos oferece e fazer a entrega de nossa vontade a Ele. Mas este ato de fé inicial não é senão o primeiro de uma longa série de atos parecidos que terão de produzir a transformação absoluta da personalidade. Mas esta transformação, meus amigos, ideal da personalidade, cujo aperfeiçoamento baseia-se na possibilidade de que a pessoa receba constantemente a ajuda diária de Deus. E isso é possível se você e eu permitirmos que Deus faça essa mudança em nosso coração. Vimos aqui a mudança que Deus quer operar em nossas vidas através do poder do Evangelho. Você viu aqui experiências maravilhosas. Estamos vendo aqui experiências incríveis. Eu desejo nesse momento que você faça exatamente isso. Você volte a este vídeo, depois analisa ponto por ponto desse vídeo. Que essas experiências de conversão, vimos aqui a maneira como podemos mudar nossa personalidade. Vimos aqui a maneira correta de nos aproximarmos mais e mais de Deus. É de grande importância a comunhão que você e eu temos com nosso Deus. É de grande importância para a nossa vida de felicidade aqui nesta terra. Desejo que Deus abençoe grandemente você, que você cada dia mais faça uma entrega de sua vida nas mãos de Deus. Se você já fez isso, continue renovando esse voto. Se você ainda não fez, experimente fazer isso. Entrega a tua vida. Aceita Jesus como teu único suficiente Salvador, como teu único suficiente mediador. E você vai ver que você vai passar a viver em novidade de vida. Vimos aqui a experiência de Raimundo Lulo, uma experiência impressionante. Vimos aqui a forma como ele se converteu. E o que Deus deseja fazer morada em nosso coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei e farei morada no teu coração. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu sincero desejo é que Deus abençoe grandemente você. Que Deus continue cada dia mais fazendo morada no teu coração. E que cada dia mais você se faça essa entrega completa. Que você e eu possamos fazer essa entrega mais e mais de nossas vidas na mão do nosso maravilhoso Deus. E mais uma vez eu falo, se você ainda não fez, experimente fazer isso. Experimente aceitar Jesus como teu único, suficiente Salvador. E você terá uma surpresa. Que Deus abençoe você grandemente. Deus conceda muita felicidade, saúde para você e toda a tua família. Meu sincero desejo. Valeu, gente. Até o nosso próximo vídeo. Fique todos com Deus. Um grande abraço. Amém. Tchau, tchau.